O Final Level Cast está de volta. Eu sou o Jogadão, vocês podem me chamar de Dan. Tô aqui com o meu amigo Rodrigo Coelho pra gente falar hoje sobre jogos para celular. E aí, Coelho, tudo bem? Como você tá, cara? Tô bem, cara, tô bem. Agora o meu corpo já está se acostumando com essa história aí de quarentena. Sabe como é que é? Tá ficando em casa, né? Claro, mas ficando em casa. Moro com a minha avó, tem que proteger aqui minha família e proteger também todo mundo, então evitando sair ao máximo. Inclusive, como sempre aqui, Dan, é bom a gente ressaltar lá pro pessoal se informar nas redes sociais do Átila, né, cara? O cara é especialista e ele manda muito, ele tá informando muito bem a população. Eu gosto de seguir ele pelo Instagram dele, @oatila. É isso aí, cara, a indicação é muito boa, o Átila é um cara especialista e, cara, fiquem em casa, lavem a mão e protejam as pessoas que vocês amam. E, Coelho, hoje a gente tá com um tema aqui bem legal, né, que é Revolução Mobile ou os melhores jogos pra celular. A gente tá com um convidado super especial, que é o Fiaspo, né? E aí, Fiaspo, tudo bem, cara? Bem-vindo ao Final Level Cast. Opa, e aí, pessoal, tudo beleza? Obrigado pelo convite aí, vamos falar de joguinho de mobile aqui. O pessoal fica falando que quem joga no celular não é gamer de verdade, mas nós vai ver que o papo é diferente aqui. Ih, rapaz, quem fala isso aí hoje em dia tá por fora, viu? Porque o que tem de jogaço saindo pro mobile, inclusive muitas vezes exclusivo, e que acaba ganhando até versão pra console depois de sair no mobile, tem a rodo aí, um monte de jogaço, né, cara? Não, nem fala, velho. De cara eu já lembro do jogo brasileiro lá, o Horizon Chase, né? Que chegou primeiro no mobile, ganhou versões muito top, assim, pro PS4, saiu pro Xbox One e também pro Nintendo Switch recentemente. Ganhou a versão Turbo, né? Cara, isso. Eu lembro que no ano que ele saiu pro Nintendo Switch, ele foi a maior nota de jogos de corrida no Nintendo Switch daquele ano. Tipo, o jogo é muito bom mesmo e começou no mobile. Caraca, que absurdo, mano. É um jogaço mesmo. Eu joguei ele mais no celular do que nos consoles. Eu tenho ele no PS4 e tenho o Switch também. Eu joguei muito mesmo no celular. E, Fiasco, fala um pouco pra gente aí sobre o seu trabalho, cara. Onde é que a galera te encontra? O que você tem feito aí na internet? Conta aí pros nossos ouvintes. Atualmente eu tenho feito bastante vídeo no YouTube, de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da noite. Eu sempre solto algum vídeo de curiosidade. O meu foco é falar sobre curiosidades do mundo dos games, seja jogos novos, jogos antigos, jogos de celular. E também tô fazendo live todos os dias, jogando qualquer tipo de jogo que você imaginar. O meu foco é sempre jogar games. Eu não gosto muito de focar em um jogo só, não. Mas aí eu tô no YouTube e no Facebook todos os dias também, produzindo bastante conteúdo pra vocês. Pô, conteúdo de qualidade, inclusive, muito bom, cara. Você faz muitas listas também, que a gente tava até conversando outro dia, que é uma parada legal que, independente de quando a pessoa assista, aquele conteúdo tá atual, né, cara? Tá válido. É muito legal, cara. É, ele é sempre atemporal, né? Tem vídeos que eu posto que no começo não vai tão bem, aí ano que vem simplesmente, tipo, as pessoas acham o vídeo e começa a ser recomendado e a galera vai curtindo. E aí bomba. É bizarro. É, sim, acontece direto isso aí. E é um tipo de conteúdo que combina muito com esse momento que a gente tá agora, né? Porque a galera tá realmente precisando de jogos, quer indicação, então devem estar acessando bastante esse tipo de conteúdo, né? Pra poder ter joguinhos mesmo, pra poder passar o tempo, né? E com o dólar alto também, cara, tem muita coisa que você fala de videogames mais antigos também, né? Sim, eu tento sempre buscar algumas coisas assim que tá mais em conta, alguns consoles mais alternativos e tal. Acho que a galera gosta bastante, sempre que eu trago assim, eu sou meio louco, tá ligado? Eu fico comprando uns videogames meio doido. Recentemente eu comprei um PlayStation 2 Pocket. Meu Deus. É um Play 2, só que os caras modificaram ele assim, ele é pequenininho, tá ligado? E a galera pilha muito nesse tipo de conteúdo, acha legal demais. E é um conteúdo até exclusivo também, porque não tem ninguém encontrando isso pra comprar, que é um negócio em grande escala. O cara tem que fazer lá manualmente mesmo, tem que saber muito de elétrica e tal. Aí eu compro como investimento do canal pra trazer pra galera. Cara, é muito da hora. Cara, e aqui no Brasil tem um histórico, né, dessas modificações de consoles, o clássico Polystation que vendia. É, nossa, não, eu acho que eu sou o maior colecionador de Polystation da face da Terra. Eu tenho o 1, 2, o 3, tenho o 4 também. Quando sair o 5 aí, provavelmente vou pegar. Meu Deus do céu, mas peraí, todos esses Polystations, eles são clones do Nintendinho? Ou cada uma versão deles é clone de um videogame diferente? Então, os Polystation sim, são clones do Nintendinho. Só que eu cheguei a comprar um Xbox chinês, que a carcaça é igual de um Xbox One, só que é uma versão um pouco menor. É até grande, não é uma parada miniatura. Mas é igualzinho a carcaça do Xbox One, ele vem emulador de MAME, de GBA, Super Nintendo, Mega Drive, esse é mais completo, sabe? Caraca! Só que o engraçado é que ele vem com um controle no formato de PlayStation. Caraca! Aí depois eu comprei um PS4 Pro chinês, tipo, o design dele é todo do PS4 Pro, que vem com o controle do Xbox. Caraca, os caras fazem uma mistureba, cara. Por que será isso? Nem me pergunto por quê. É um Frankenstein dos games. Muito bom. Você é ativo também no Instagram e no Twitter? Sou. Se a galera quiser me encontrar lá, é @fiaspo no Twitter e no Instagram. Da hora. Bom, Fiaspo, a gente tem um convite aqui que a gente queria fazer pra você. Explica pra ele aí, Dan. É um convite não, né? Uma intimação. A partir do momento que você aceitou participar, você tem que participar desse negócio também. Ih, rapaz. Todo episódio a gente faz aqui um minigame, cara. É isso, a gente vai desafiar você numa dinâmica e o minigame da vez é 1 minuto para o fim do mundo.
Eu vou te dizer as regras e é muito simples, cara. É o seguinte, você vai ter 3 games pra você tentar convencer eu e o meu amigo Coelho a jogar. Tem que ser um game mobile, um game que você curta. Você tem 60 segundos pra falar sobre esse jogo. E aí a gente pode fazer perguntas, a gente pode te colocar contra a parede, a gente pode ficar encantado pelas suas belíssimas palavras. E aí é isso. Você tá preparado? Não. Mas é 60 segundos pra cada jogo ou 60 segundos pra falar dos 3 jogos? 60 segundos pra cada jogo. Ah, beleza. Pois é, mas tem um plot twist aí nessa história toda. Posso falar, Dan? Fica à vontade. A questão aqui, ó, a gente tava falando em off, né, com você, Fiaspo. Você tava querendo um microfone da HyperX, você não queria não? Esse microfone maravilhoso aqui que deixa as nossas vozes sedosas aqui. A minha voz e a do Dan também, não é não, Dan? Como é que tá a sua voz aí? A sua eu não sei se tá sedosa. A minha eu sinto que tá veludada. Aquele microfone é bonito demais. Ele é muito bonito. É um microfone muito bom também. A gente usa pra todas as nossas produções aqui. E se você conseguir os pontos o suficiente pra convencer a gente aí dos seus jogos que você vai escolher, você vai ganhar um microfone da HyperX. Eles vão enviar pra você um microfonaço desse aí pra você poder usar, cara. Aí, ó. Por essa você não esperava, hein? A gente não tá em 1º de abril, Não, mano. não é. Aqui no Final Level Cast é assim, cara. Nossos convidados são VIP e tratamento é VIP também. É isso aí, rapaz. Entendi. É, e na verdade quem vai mandar sou eu. Ele tá, inclusive, aqui do meu lado, já tá com o seu nomezinho aqui, mas se você perdeu, eu arranco o nome e mando pra outra pessoa. Ih, rapaz, aí não gostei não. Você vai ter que se esforçar, Fiasco. Mas ainda bem que tá com você e não com o Rodrigo, porque, ó, não vou nem entrar em detalhes aqui. Se meu irmão resolver enviar e já sabe que vai extraviar, vai voltar aqui pra casa, é um problema. Mas então, vamos nessa? Vamos a primeiro jogo, cara. Mas vamos lá, a gente tá 60 segundos, eu vou ligar o cronômetro e aí você pode falar sobre o game que você quer que a gente chore, beleza? Beleza. Então vamos lá? Valendo! Primeiro jogo que eu quero apresentar pra vocês é um simulador de criar jogos que é sensacional e muito viciante, que chama Game Dev Tycoon. Nele é um jogo simples, com um gráfico simples, mas a temática dele é bem legal, que você começa na sua garagem de casa e você tem como objetivo criar um game e conseguir a maior nota possível pra você conseguir crescer, você criar os seus games e sempre que você termina pra lançar, você vê as notas das revistas. Aí tem tipo lá, paródia de revistas famosas sobre games, analisando o seu game, dizendo se ele é bom, se ele é ruim, e toda vez que você vai fazendo jogos ruins, você vai ficando no prejuízo e tudo mais. Só que na hora que você coloca os jogos lá e a nota fica top 10, meus amigos, você começa a ficar rico, você pode expandir a sua garagem pra um escritório, contratar pessoas novas. E o mais legal é que existem uma variedade muito grande, assim, de gênero de jogo que você pode criar. Se você quiser, tipo, eu vou criar a minha versão aqui do Resident Evil. Você sabe que Resident Evil é o quê? A fórmula dele é survival horror. Então você tem que colocar zumbi com survival horror, fazer essa mistureba. E você sempre tem que focar, tipo, se o jogo, ele vai ser mais focado em gameplay ou se ele vai ser focado mais em história. E você tem que misturar esses elementos pra você fazer o jogo perfeito. Deu 60 segundos, mas, cara, eu fiquei interessado, hein? É muito bom, mano. Eu joguei um jogo faz muitos anos atrás chamado Game Dev Story. É quase Game Dev Tycoon. A descrição que você deu é praticamente igual, assim. Só que nesse que você descreveu aí, tem mais opções. Tipo, no Game Dev Story, você não selecionava gêneros de jogos, diferentes coisas que você ia fazer. O que você tinha era que escolher qual plataforma você ia lançar e ficar meio que acompanhando se essa plataforma tá vendendo bem, se ela tá vendendo mal, se o tipo do seu jogo, ele vai ser um tipo de jogo que vai estar em alta pra galera que compra aquela plataforma. Isso rola também no Game Dev Tycoon ou não? Sim, você consegue selecionar, sempre tem lá, é porque eles não podem usar os nomes oficiais, mas tem lá o Ninvento, né, que seria a Nintendo. Vai acompanhando os anos, né, então tem até, sei lá, PS10 lá, por exemplo, PlayStation 10, assim, que o jogo vai acompanhando, aí depois chega um tempo que você já acabou as gerações que a gente tá hoje, aí eles vão adicionando consoles fictícios lá pra galera continuar jogando, mas tem isso sim, é bem legal, aí também sai as notícias dizendo que o console foi descontinuado, que agora ganhou nova versão, ou então, se você quiser participar de eventos de games, aí você tem que pagar lá o marketing pra ir pra E3, é bem da hora. Cara, que irado, muito legal mesmo, cara. Como é que é o nome do jogo? Game Dev Tycoon. Game Dev Tycoon. Já tem Tycoon no nome, já me convenceu, cara. É, da hora. Eu também gosto, cara, mas a sua descrição me deixou muito interessado a voltar a jogar esse jogo, porque fazem muitos anos que eu joguei o Game Dev Story. Como é que é o visual do jogo? Ele é dentro de um escritório cheio de pessoas, assim, que você pode fazer os seus funcionários fazer crunch e eles ficam bolados de trabalhar demais? Sim, tem como. Tipo, tem um termômetrozinho lá que ele tá muito cansado e tal, você tem que dar férias pros caras. Caraca, que zoado. E você começa dentro da garagem. Aí quando você vai crescendo, você pode contratar quantos funcionários você quiser, mas você tem que ter o controle do seu orçamento, porque quando você fica no prejuízo, o banco te manda uma mensagem falando, vou te dar mais $200 mil aqui pra emprestado, só que você tem que me pagar em dobro. Aí se você não consegue fazer um game que faz sucesso, você vai lá e quebra e já era, mano. Você tem que começar o jogo de novo. Então, você
tem que saber exatamente como que você vai mexer no seu orçamento, você tem que criar engines novas, porque como o mercado vai atualizando, por exemplo, saiu o PlayStation 1, agora a geração ali é de jogos em 3D. Então não adianta você querer ficar fazendo jogos em 2D, você tem que criar uma nova engine, colocar melhor qualidade de áudio, se o jogo vai ter mundo aberto. É bem da hora, muito mano. Bom, a gente podia indicar esse jogo pro pessoal da Naughty Dog, né? Pra ver se eles não demitem um cara com dívida pra não vazar spoiler aí do The Last of Us. Não, nem fala disso, cara. Tô bolado com essa parada. Inclusive, queria deixar um recado aqui pros nossos queridos ouvintes, gente. Gente, não espalhem os spoilers do The Last of Us 2. A galera quer jogar o jogo, o pessoal tá aí botando GIF, botando vídeo, botando screenshot, um monte de coisa do jogo. Deixa a galera ter experiência aí, não dá spoiler, não. Não espalhem spoilers, ponto final, né, cara? Pelo amor de Deus. Cara. Pô, o jogo nem saiu, os caras tão espalhando spoiler aí. Mas olha só, voltando aqui ao nosso minigame, o Fiasco mandou bem, cara. Acho que... Mandou bem, cara. Pontuou esse aí. Pode subir palminha aí pra ele. 1x0. Esse eu acho que mereceu. Mas quero saber se o segundo jogo aí que você escolher vai merecer isso aí, porque é difícil bater um Tycoon aí. É difícil. Então, tá preparado? Vamos lá, né? 60 segundos, valendo! O segundo jogo que eu quero apresentar pra vocês, inclusive é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, que agora chegou de forma oficial na Play Store, na Apple Store, pra você jogar e na palma da sua mão, bem adaptado, que é o Castlevania Symphony of the Night, que é um jogo no estilo Metroidvania maravilhoso, tem um mapa imenso pra você explorar, é um jogo meio que de plataforma, mas com alguns elementos de RPG. Se vocês jogaram Metroid, vocês devem saber mais ou menos como que funciona. Castlevania é bem famoso, teve a versão de Nintendinho e por aí vai, mas é um jogo bem divertido com várias coisas pra você fazer, tipo, lugares secretos pra explorar, tem familiares que vão te ajudar a derrotar chefes e tudo mais, muitos equipamentos também que você pode mudar, que é um grande diferencial desse jogo, que até então nos jogos antigos você só tinha um chicote e uma arma secundária. Agora no Castlevania Symphony of the Night, por mais que seja um jogo velho chegando no mobile, é uma ótima oportunidade pra quem às vezes não gosta muito de usar emulador e tal, baixa esse jogo de forma oficial, joga 10 minutinhos, se você não gostar, você tá errado. A frase final, se você não gostar, você tá errado. Exatamente. Cara, eu acho que a gente não tem que falar nada, cara. Castlevania, ele apelou, escolheu. não tem discussão, sabe? Eu tenho esse aqui no meu celular, já joguei aqui. E a adaptação ficou muito boa. Vou fazer advogado do diabo aqui. O Cardoso tá de prova aí que ele baixou o jogo e o jogo não abria no celular, não rodava. Então como é que você vai jogar o jogo que você não pode jogar? Me explica. Aí eu não tenho culpa se o celular dele é da Xuxa, né? O meu abriu. O que eu posso fazer, né? Não, aconteceu comigo também. Foi no iOS, na verdade, que tava rolando. Era que o jogo parece que não tinha compatibilidade com o nosso idioma. Então, as pessoas que estavam com um iPhone, não sei se isso rolou com você quando você baixou, Fiasco. Eu tava com Android, agora eu tô com iPhone. No Android eu não tive esse problema, não. Eu nem testei no iPhone, porque eu não ia comprar de novo. Cara, o que você tinha que fazer, na verdade, era simples. Era você... Simples não, né? Na verdade, era um trampo. Mas pra quem pagou, era um trampo. Você tinha que ir no seu sistema, mudar o idioma pra inglês, aí você entrava no game, e aí você setava lá pra inglês, ao invés de ele tentar achar o português, porque ele tava, tipo, conflitando com o sistema, entendeu? Então, ele abria e fechava. Isso aconteceu comigo também, que eu peguei ele junto com o Cardoso até, e aí, não sei se eles consertaram, né? Porque eu resolvi o problema e tá aqui, tá funcionando. Mas é um jogaço, cara. Isso é um clássico, assim. Quem não jogou, tá perdendo aí. Apelou. É mobile. O jogo saiu pra mobile, meu filho. Vou apresentar pra todo mundo, porque todo mundo me pede sugestão de games aí, independente da plataforma. Eu sempre falo de Castlevania, porque ele tá disponível pra tudo que é lugar hoje em dia. Não, total. É um jogo que tá vindo agora numa geração que talvez não tenha jogado esse jogo, porque já é antigo, né, cara? E é um dos melhores jogos. Sim, com certeza. É o meu favorito da série Castlevania, é o meu favorito. Mas, cara, é o seguinte, teoricamente, como são 3 games que você teria que falar, você já teria vencido, né? Porque 2-0, mesmo que você não convencesse a gente. Mas no último, aqui a gente não tem regras, cara. Então, nesse último, se você não conseguir convencer a gente ganha 1 milhão de pontos, e aí fica 1 milhão de pontos a 2 e você perde. Ah, entendi. O Dan tá tentando se esquivar de te mandar esse quadcast aí. Tô sentindo. Tá, mas antes deixa eu saber a idade de vocês aqui pra eu me planejar. Quantos anos você tem aí, Dan? Quantos anos você tem, Coelho? 31 aqui, ó. Tá. Poxa, que indelicado. Você não vai nem me chamar pra jantar, de perguntar a minha idade. Eu fico assim meio okay. Eu tenho 31 também. Não, GG então, beleza. Já tracei meu plano aqui já. O Fiasco tá indo no público-alvo. É, exatamente. Ai, tem que ser, né? Tá certo. Vou soltar o cronômetro aqui. Beleza. O último jogo, então, é de um game aí que fez parte da infância de muitas pessoas, que ganhou uma versão muito boa pra mobile, que é Yu-Gi-Oh! Daquele anime que passava na TV Globinho há muito tempo atrás. E o Yu-Gi-Oh! Duel Links é um jogo que ele pega toda a essência do anime, as cartas antigas e tal, quem gosta de nostalgia, e também adiciona as novas versões dos novos animes. Tem o 5Ds, tem o GX, estão sempre acrescentando mundos novos, e o melhor de tudo, o jogo tá completamente em português, então se você não sabe inglês e tenho dificuldade pra saber o efeito da carta, aqui não tem desculpa. E o legal é que o modo de batalha desse Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh! Ele é mais rápido do que os outros. Enquanto o Yu-Gi-Oh! Tradicional é 5 cartas, 5 monstros e 5 armadilha ou magia, lá é 3 pra deixar as batalhas mais dinâmicas. E tem várias competições rolando o tempo todo pra você. Você consegue fazer o deck do jeito que você gosta. É bem da hora. Se você gosta do Mago Negro, lá tem um deck separadinho pra você fazer do Mago Negro. O jogo, ele te ajuda muito a você entender como é que tá funcionando os campeonatos e qual baralho tá funcionando legal pra você competir com os outros. Então, se você gosta de Yu-Gi-Oh! Lembra de quando você comprava as cartinhas na banca e tudo mais, ia lá, duelava com os amigos? Aqui dá pra você fazer isso também. Você consegue duelar com seus amigos. É hora do duelo. Fiaspo, eu tenho uma pergunta pra você. Não quero saber. Se o jogo tem 3 cartas, como é que você vai usar o Exódia, Fiaspo? Agora, me explica essa. Cara, pior que tem como você usar o Exódia. Na verdade, você tem que estar com elas na mão. Você não precisa invocar elas pra ela funcionar. Você só precisa ter as partes do Exódia na mão. Porque você não começa com 3 cartas. Você começa com 5. Aham, entendi. Mas o campo só tem 3, entendeu? Se você tiver todos os pedaços do Exódia na mão, você consegue invocar. Na verdade, qualquer jogo do Yu-Gi-Oh! Se você tiver todos os pedaços do Exódia na mão, você já ganha, automaticamente. Você nem precisa invocar. Aí, nesse caso, tudo bem. Não, tem animação, tudo bonitinho, é mó legal. Mas deixa eu te perguntar, cara. Normalmente esses card games, assim, a galera reclama muito que o jogo tem um quê de pay to win. Sim. Dá pra comprar o Exódia com microtransações. Dá pra comprar o Exódia em primeiro lugar? Então, não é tão simples assim. Ele não é tão pay to win assim quanto a galera reclama em outros jogos, porque, por exemplo, teve uma época que eu joguei muito ele e você pode pegar as gemas e toda semana tem missões novas pra você fazer. O máximo de gemas que você consegue pegar é 9.999. Se você junta isso, tipo, em 2, 3 semanas, se você jogar todos os dias e fizer as missões diárias, e você gasta isso com os boosters. Igual você compra na vida real lá, que vem 5 cartinhas, aí você abre o pacotinho, só que você não sabe as cartas que vem. Lá acontece dessa mesma forma. Você pode comprar ou os boosters separados, ou você compra a caixa inteira e vai na sorte. É realmente, tem essa questão de você dar sorte, mas você consegue sim fazer decks bons sem gastar nenhum real. Eu não tenho o melhor deck do mundo, obviamente. Quem consegue gastar tem a facilidade. Ela precisa de qualquer forma dar sorte, tá ligado? Mesmo que o cara gasta, sei lá, vamos supor que ele gasta R$1.000, que é até um preço absurdo, assim, se você for olhar, o cara pode dar a sorte de não pegar as melhores cartas, tá ligado? Agora, o outro cara que não gastou nada, só gastou as gemas do jogo. Por exemplo, o deck que eu ganhei, inclusive, lá, uma Copa, a Copa Cassi lá, é como se seria o melhor duelista, tá ligado? O cara é campeão de Yu-Gi-Oh! Ainda. Cara, é brabo. É, você vê. É o último rank, tá ligado? Que você consegue chegar. Aí quando você chega nesse rank, você é considerado como se fosse um dos melhores duelistas lá. Irado, não é tão cara. difícil de você acontecer isso. Aí eu consegui com um deck totalmente gratuito. Eu usei as minhas gemas, só que as gemas eu consegui só fazendo missão. E, tipo, é infinito a quantidade de missões. Eles adicionam a todo momento e é bem legal. Cara, bom demais. Eu gosto muito de card game. É uma parada que me pega muito, assim. Inclusive, tô jogando o Slay the Spire agora no Xbox. Tô jogando muito esse jogo. E o Yu-Gi-Oh! É maravilhoso, né, cara? Aquele meme do Kaiba lá, o Yu-Gi-Oh! É muito bom. Não sei o que você achou, Coelho. Vou deixar na sua mão, Coelho. Ó, E aí? eu vou falar aqui, ó. Tivemos bons questionamentos aqui. Ele teve boas respostas. Eu acho que o Fiaspo, ele cambaleou um pouquinho pra responder essas aqui. Então eu acho que a gente tá merecendo dividir esses 1 milhão de pontos aí. 500 mil pro Final Level Cast, 500 mil pro Fiaspo. Que roubo! Se for assim, o Fiaspo ganhou aqui de 500.002 a 500 mil. Tá justo. É verdade. Aí, Fiaspo. Ganhou, cara. Os caras tão roubando pra eles mesmo, né? Que sacanagem. Não, foi Pô, justo, foi justo. Bateu o martelo, Fiaspo. Parabéns, cara. Você ganhou aí um podcast da HyperX. Olha que bonito. Essa parte era verdade mesmo? Era verdade, É verdade. sério? O Fiaspo É tava sério, cara? incrédulo. Que... Oh, beleza. Vou criar um podcast concorrente, então. Lá eu vou convidar vocês e vou fazer o meu minigame e vocês vão perder. Aí a gente vai ganhar e você manda de volta pra gente. Ah, é? Mas aí, obrigado, velho. Se for verdade mesmo, não tô acreditando. É Não, sério, é mesmo? sério, cara. pô. Pô, obrigado aí, pessoal do Final Level, então, e da HyperX aí, ó. Valeu pela moral. Aí sim. É isso aí, cara. Ó, microfone maravilhoso. Você vai poder aí colocar nas suas produções, fazer seu podcast, fazer seus vídeos, Cara, cara. eu acho o design dele muito bonito, velho. Sério mesmo, eu pago um pau pra esse microfone. É, toda vez que eu posso, eu coloco ele nas minhas filmagens também, porque dá um up, né, cara? Você ganha uma moral, né? É, com certeza. Real federal mesmo, a galera presta atenção, é legal mesmo. Cara, Fiaspo, parabéns aí pela vitória. E vamos nessa, vamos pro papo que tem muito jogo de celular pra gente falar aqui hoje. Ah, não, agora eu já posso ir embora, mano. Já ganhei o microfone mesmo.
Fiaspo, Dan, agora a gente entra profundamente aqui nesse assunto de mobile foi realmente uma revolução, né, na indústria de games, porque de diversas formas colocou os jogos nas mãos de novos públicos, democratizou o preço dos jogos e democratizou o acesso também em qualquer lugar, né? A Nintendo ela tinha feito isso com o Game Boy, a gente tinha aqueles mini top games lá que você comprava no camelô também, que tinha vários Tetris aí, mas hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo virou gamer a partir da revolução dos mobile, né, cara? E a gente teve alguns jogos que foram pilares nesse crescimento aí dos jogos, e eu tenho certeza que vocês devem ter jogado um dos primeiros deles que explodiram, que foi o Fruit Ninja. Você chegou a jogar esse jogo aí, Dan? Porra, até soltei um palavrão aqui. Mas eu discordo, esse aí não foi um dos primeiros a bombar, não. Até te cortei aí, porque o primeiro jogo a bombar foi o jogo da minhoquinha. Vocês param de ser mentiroso aqui. Caraca, é verdade, cara. É porque eu já fui direto nos smartphones, né, cara? Quem teve aquele Nokia, viu aí momentos muito felizes no passado. Aquele Nokia indestrutível, que você tacava ele numa casa e quebrava a casa, né, cara? Aquilo ali podia jogar tazo. Beleza. Primeiro jogo mobile antes da minhoquinha era jogar tazo com o celular. Sim, o Fruit Ninja foi um jogo que, pô, eu joguei muito, imagino que vocês tenham jogado bastante também. O Fiasco tocou aí no jogo da cobrinha, que era maravilhoso, mas eu queria tocar num ponto legal, que assim, quando a gente começou o papo, né, o Fiasco falou uma parada que, tem gente que acha, né, que quem joga em celular não é gamer de verdade. Porque existe um preconceito muito forte contra o gamer de celular, e eu acho que essa coisa da democratização que o mobile criou é uma parada muito interessante, porque mudou a forma de se jogar videogame, sabe? Hoje você pode jogar no celular, você pode jogar no computador, você pode jogar num console, você pode jogar no minigame, você tem vários lugares onde você pode jogar videogame. E o principal, que aqui no Brasil, tipo, que as pessoas não têm tanto poder aquisitivo, às vezes, pra comprar um bom PC, ou um PS4, ou um Xbox, são consoles caros, né? Mas o celular todo mundo tem. Então o cara, ele joga ali o Clash Royale dele, ele joga o Fruit Ninja dele, que são jogos que não existem tanto da máquina, e você leva o game para outras pessoas que não teriam acesso se não fosse por isso, né? Por essa ascensão do jogo mobile. Então eu acho muito importante a gente pontuar isso, assim, né? Que, é claro, os jogos são essenciais, porque tornaram isso popular e fizeram que fosse possível que novos jogos aparecessem, porque o interesse das pessoas começou a se voltar para o mobile, mas eu acho que a democratização é um ponto muito importante, assim, sabe? Eu acho que é legal pra gente que é gamer, que trabalha com isso, que produz conteúdo, poder ver mais pessoas jogando. Eu acho que isso é demais, assim. Eu tô quase chorando aqui, Dan. Eu imaginei um hino tocando atrás da sua voz enquanto você falava isso. Uma bandeira dos mobiles na sua mão, mas é verdade isso aí, cara. O Fiasco, você pegou desde o início, né? Isso tudo acontecendo, né, cara? Sim, não, eu acho que um contraponto legal de se fazer também em relação a jogos mobile e com os games de console é que muita gente às vezes reclama que, sai muito jogo mobile. Hoje em dia não é tanto foco, mas ainda acontece, de jogos que não tem fim, né? Que são aqueles jogos que tá ali, você morre, mas você pode continuar de onde você parou, os runners da vida. Mas antigamente, os jogos de arcade eram difíceis justamente pra você morrer e ter que comprar mais fichas, né? Que seria quase o loot box de hoje em dia. E a galera esquece que antigamente era assim também. Então, tipo, Metal Slug era um inferno pra você conseguir fazer 100% ou conseguir chegar no final ali no arcade. Tanto que facilitaram depois que saiu pros consoles. E no celular não é diferente, cara. Ele apresenta vários jogos de maneiras diferentes. Pode ser um jogo um pouco mais simples e tudo mais, mas não deixa de ser também games, tá ligado? Não é só porque o jogo é mais simples. A galera realmente tem um certo preconceito, mas esquece que na época deles, talvez, até as pessoas que talvez jogavam no arcade, vão lembrar que, putz, verdade, mano, eu morria e ficava gastando o troco do pão pra ficar lá jogando os jogos que eram de passar de fase, ou até mesmo outros jogos de luta, que a dificuldade era proposital justamente pra você gastar o seu suado dinheiro. E não é mais a realidade tão ferrenha disso, né? A gente tem diversos jogos que você joga no mobile, que ou você vai pagar uma vez só e não vai pagar mais nada, ou que são realmente gratuitos pra jogar. O próprio Yu-Gi-Oh! Mesmo você tava falando, que você consegue jogar tranquilamente sem gastar dinheiro no jogo, sabe? Sim, sim. O free-to-play cria essa comunidade, né? As pessoas que estão jogando ali gratuitamente, elas fazem a base de jogadores pra jogar mesmo contra as pessoas que desejam pagar e tudo mais. Então, os jogos no mobile, eles aprenderam a balancear bem isso, eu acho. E, cara, esse argumento hoje, ele já cai por terra no momento que a gente fala em, por exemplo, Castlevania Symphony of the Night. Esse jogo, ele é um jogo de console originalmente. E aí, os caras estão jogando ele no mobile. Aí você vai falar que o cara que tá jogando no mobile não é gamer? É, exatamente. É o mesmo jogo que você tava jogando, cara, não é? Sim. Não, tem que jogar a versão verdadeira, que não sei... Não, mano, vocês têm que pensar o seguinte, mais gente vai jogar o jogo, mais pessoas talvez que nunca ia botar a mão no game que tava no console, vai botar a mão agora. Aí a empresa pode perceber, putz, cara, o jogo tá sendo bem recebido pela galera que nunca tinha jogado. Vamos fazer uma continuação, ou vamos trazer esse jogo de volta aqui, vamos continuar a série, sei lá, vocês têm que pensar dessa forma e não brigar por causa disso. Nossa, tomara que a Konami tenha escutado as suas palavras agora e traga Castlevania
Castlevania de volta, por favor. Deixa eu mandar um e-mail pra eles aqui. Cara, uma coisa que eu acho legal, assim, né, que a gente citou o Castlevania, que é um de vários jogos, assim, que receberam portes pra celular, mas eu acho interessante que o celular não precisou desses jogos pra conseguir popularizar games na plataforma mobile, né? Nossa, real. O Fruit Ninja, por exemplo, ele é um jogo que é legal que eles exploraram a tecnologia do touchscreen, que tava super em alta na época. Eu me lembro de ter jogado o Fruit Ninja pela primeira vez no iPad. Foi numa loja que tava, assim, mostruário, eu fui e testei. E, tipo, o iPad era ótimo, a tela dele e tal. Parecia realmente que você deslizava ali, né, assim. E era muito legal. E tem outros jogos que fazem a mesma coisa. Acho que um grande exemplo de jogo que usou muito bem o celular, né, viu ali o mobile como um terreno amplo pra poder criar o seu universo, é o Clash Royale. Cara, estourou de sucesso, foi um fenômeno, ainda é muito jogado, virou categoria profissional, passa na televisão, um campeonato. Tem propagandas também em canal aberto pra divulgar o jogo. Sim, cara, o jogo é muito popular, sabe? E ele não é um jogo que você joga e fala, pô, é capado aqui no celular. Não, porque ele foi pensado pra ser jogado no celular e ele é um jogo multiplayer, tipo, ele traz tudo que um bom jogo de videogame precisa. Ele é competitivo, ele é divertido, ele tem um quê de pay to win, mas ele não precisa, você não precisa gastar dinheiro. Eu não sei se vocês chegaram a jogar, assim, o Clash Royale com mais frequência. Eu joguei bastante durante um período, depois eu dei uma cansada, assim, mas é um jogo muito bom, né, cara? Até hoje é um jogo muito bom. Eu cheguei a jogar. Eu vim desde o Clash of Clans, porque eu parei de estudar já tem uns 5 anos, então eu sou um pouco mais novo que vocês. No terceiro ano eu jogava bastante Clash of Clans com meus amigos e, tipo, a própria sala tinha o clã dela. Quando, sei lá, faltava professor, não tinha aula na hora, ou era na hora do recreio, a gente sempre ficava lá jogando, fazendo as missões juntos, um ajudando o outro. Acho que essa vibe é muito legal também, porque é justamente, todo mundo tem celular hoje em dia, não é um jogo super pesado, e a diversão é muito boa, cara. É quase igual a de um videogame. Pode comparar com um jogo de plataforma, ou coisa do tipo, porque realmente não é um jogo hardcore, assim, nossa senhora, aquela coisa, meu Deus do céu, vou morrer, não é bem isso, né? Uhum. Ele é pensado pra ser um jogo mobile e funciona muito bem sendo um jogo mobile e te diverte e traz mesmo as sensações de como se você estivesse jogando um jogo novo ali no console, no modo multiplayer, por exemplo. Sabe o que eu acho maneiro? No Japão, cara, em Tóquio, quando o Clash Royale saiu, o marketing era tão sinistro lá que eles patrocinavam trens inteiros, assim. E era muito maneiro porque pensa que você tá dentro de um trem, você vai passando de vagão a vagão e você vai vendo um monte de propaganda de Clash Royale. Só que, tipo, do lado direito do trem, se você tá dentro dele, você olha pro lado direito, todas as propagandas são em tom azul. Do lado esquerdo, todas as propagandas são em tom vermelho. E aí, tipo, na porta, entre um vagão e outro, eles colocavam dois caras, tipo, se olhando pro outro, sabe? Pintado de azul e de vermelho, cada um de um lado, pra poder fazer esse marketing da competição e tal. E algumas estações de trem, você saía do trem e tinham bandeiras, tanto azul na direita e vermelhas na esquerda, assim, fazendo propaganda do jogo, cara. Era muito da hora ver isso acontecendo. Tipo, você se sente parte do universo do jogo mesmo fora do jogo. Era muito da hora isso. Cara, o Clash Royale, ele foi, assim, um fenômeno. Ele acabou escorrendo dos celulares pra criação de conteúdo. Que tiveram canais no YouTube, que hoje são canais grandes, assim, que nasceram graças ao Clash Royale, né? Inclusive, aqui no Final Level, um dos youtubers, um dos criadores de conteúdo que passou pelo elenco no YouTube do Final Level foi o GL Clash. Tipo, que era muito porque ele jogava muito Clash Royale. O canal dele era basicamente sobre isso. Ah, o Play Hard também veio do Clash of Clans, do Royale também. Quando eu conheci o Play Hard, na época que ele fazia vídeo de Clash of Clans, não tinha um Royale ainda, ele era menor que eu, mano. Olha pra você ver a competição de inscrito aí, ó. Ele tinha menos inscritos do que eu ainda, mano. O cara é um monstro, mano. Sério mesmo, o cara é sensacional, mano. Não, Play Hard é incrível. Grande abraço aí pro Play Hard. Já que a gente tá falando do Play Hard, a gente tem que falar um pouquinho do Free Fire. Um jogo que hoje só não sabe o que é Free Fire quem tá em coma. Porque você entra na banca de jornal, tem figurinha do Free Fire, você tem comercial do Free Fire, campeonato do Free Fire, liga de Free Fire tá em todo lugar, batendo recordes de pessoas online também. É, você abre o jornal, eles se tem alguma coisa relacionada a games, eles falam do Free Fire, porque é um fenômeno gigantesco aqui no Brasil. Inclusive, a gente tem um episódio do Final Level Cast aqui que a gente falou bastante do Free Fire, que a gente convidou a Nive Stefan, cara, e a gente bateu um papo sobre os eSports, e eu até convido você, Fiasp, e a nossa audiência aqui que não ouviu esse episódio, é muito maneiro, cara, e a gente fala, tipo, sobre a trajetória dos eSports no Brasil, e o Free Fire foi muito importante pro nosso meio aqui, cara. Eu acho impressionante, assim, que eu tenho um amigo muito próximo meu, que o pai dele tá aposentado, né, e por causa da quarentena ele tá ficando muito em casa. Ele compartilhou um áudio comigo, que o pai dele mandou pelo WhatsApp, que ele perguntou, pai, como é que você tá? E o áudio do pai dele era assim, filhão, eu tô aqui em casa, né, pedindo uma pizza.
tá aqui jogando um Free Fire, tá tranquilo. O jogo faz parte do povão, né? Sabe, ele chegou Sim, cara. onde alguns jogos não conseguem chegar e tá fazendo uma história. Eu acho que o mais importante, assim, pro jogo se manter é a relação entre a empresa e as pessoas que jogam. É literalmente a comunidade e como você faz essa comunidade fluir e continuar prosperando por muito tempo, sabe? Eu acho que a Garena faz um trabalho bem legal em relação a isso. Com certeza. E eles pegaram forte aqui no Brasil, né, cara? Porque não é toda empresa que investe tanto assim. A gente vê algumas empresas fazerem isso e o Free Fire foi uma delas. E, cara, outros jogos que fizeram muito sucesso no mobile e foram muito premiados, assim, a ponto de botar inveja em muitos jogos que saem pra console. Um bom exemplo é o Monument Valley, né, cara? Vocês já chegaram a jogar Monument Valley? É um jogo totalmente artístico, um visual muito impressionante. Ele é todo baseado em geometria. Você chegou a jogar, Dan? Cara, cheguei a jogar, inclusive eu tenho 2 aqui, que há pouco tempo ele tava gratuito. Eu não sei se ele ainda tá, tanto pra iOS quanto pra Android. Inclusive, falando em jogo mobile, né, eu assino o Apple Arcade, né, que é aquele serviço que é meio que um Netflix de jogos pra celular, né. E tem um jogo que é o Builder's Journey, que ele é um jogo do Lego, que ele é basicamente um Monument Valley. Ele é idêntico, só que nesse do Lego você acaba construindo, né, parte desses caminhos com as pecinhas, mas ele é idêntico ao Monument Valley. E é um jogaço também, assim, pra quem tem o iPhone, quem tem o Apple Arcade, que é baratinho, se não me engano, é R$10 por mês. É R$9,90. Você tem acesso aí àquele catálogo, né, de jogos. Eu indico esse game, cara. Ele é bem divertido. Eu adoro Lego, então ele me pegou muito fácil. Mas ele também me lembrou muito o Monument Valley. Não sei se você chegou a jogar, Fiasco. Pior que eu não joguei. Realmente, eu não fazia nem ideia da existência desse jogo. Vou até dar uma pesquisada depois aqui. Inclusive, gostei da descrição aí, Rodrigo. Agora você vai ganhar um microfone. Mas eu realmente não conhecia. Eu gosto de jogos de puzzles. Eu não sei se tem versão pra mobile, mas quando vocês estavam descrevendo, aí eu lembrei foi de Scribblenautas, que você escrevia no caderninho. Scribblenautas é da hora. Quando você descreveu, me lembrou ele, mas eu sei que não é a mesma coisa, mas é porque era sempre resolver puzzles, né? Pois é, inclusive Scribblenauts, ele tá disponível no iOS e no Android, e esse jogo é muito impressionante, porque normalmente a gente joga os jogos e a expectativa é que vai ser um jogo em inglês e tal, porque a maior parte dos jogos é. E Scribblenauts, ele é um jogo feito pra você escrever palavras dentro do jogo e aparecer o objeto que você escreveu, né? Ou então a interação. Sim, se você quiser colocar Deus versus capeta, tem como? Tem como, você pode colocar um dragão verde de metralhadora andando de skate, se você escrever isso... É incrível, é inacreditável. É sério, é muito louco, muito mano. louco. Quando eu descobri esse jogo, eu falei assim, não é possível, tudo que eu escrever vai aparecer aqui. Jesus com uma corda, aparece, velho. É sério, mano, é muito massa. E tá em português. Eu não esperaria que um jogo desse tivesse em português e aparecer as coisas lá, mas tá, cara, isso é muito maneiro. Cara, o Monument Valley, ele é parecido com o Captain Toad, assim, do Nintendo Switch. Um jogo, assim, em dimensão totalmente 3D, você consegue ver os lados do jogo, assim, e você vai ter que subir até chegar num ponto específico. Cara, é bem bacana. Cara, um outro jogo que eu queria falar, ele talvez seja um dos grandes marcos aí dos jogos mobile, é o Pokémon GO, né, cara? Que foi um fenômeno inacreditável. A gente já falou aqui no Final Level Cast sobre Pokémon GO. Ele, inclusive, esteve, não lembro se foi o primeiro ou o segundo programa, agora a ordem eu não vou lembrar, mas foi o que a gente gravou com o Ricardo Regis e com o Petró, que a gente falou sobre os melhores jogos da década. E a gente citou o Pokémon GO como um jogo super influente, né? E, cara, ele é um jogo que não funcionaria se não fosse no celular, né? Porque você leva o celular com você pra onde você precisa pegar os Pokémons de todo mundo, e você tem que andar atrás desses Pokémon. E, cara, isso é sensacional, né? O Pokémon GO, ele é um marco não só porque ele foi um jogo que democratizou também Pokémon. Todo mundo já gostava de Pokémon, assistia o anime e tudo mais, mas ele colocou... Ele ressuscitou o Pokémon, né? Ele ressuscitou e ele colocou, tipo, na boca do povo, que você nem imaginava. Você acabou de falar que o pai do seu amigo tava lá, tô aqui comendo uma pizza e jogando Free Fire. Cara, o que tinha de vovô e vovó andando nas ruas pra pegar Pokémon, e ainda tem, é impressionante. E todo mundo tem uma história com Pokémon GO, né? Ô, Fiasco, você tem alguma história maneira com Pokémon GO aí que você passou? Não, tenho histórias maneiras e histórias ruins também. Mas eu vou deixar pra contar a maneira aqui, porque é o seguinte, quando saiu o Pokémon... mas eu vou querer ouvir a ruim também. Eu também, tô curioso. Beleza. É mó bad vibes, mano. Mas enfim, o Pokémon GO aqui na minha cidade, eu moro numa cidade bem pequena, tem hoje cerca de 100 mil habitantes. Quando saiu o Pokémon GO, só tinha 2 Pokéstops e era praticamente um do lado do outro, que era tipo na torre da igreja e na pracinha da igreja, é literalmente isso. Então, assim que saiu, eu falei, putz, eu quero fazer vídeo desse jogo. 7 horas da manhã, levantei e fui pra lá pra andar na cidade, foi muito gostoso fazer isso. E quando eu cheguei na parte do Pokéstop, tava lotado de gente, tipo, era 7 horas da manhã. Tinha gente que tava indo pro trabalho, passava lá, nem era caminho de casa, mas passava lá só pra pegar o Pokéstop, pra pegar as Pokébolas e tudo mais, e ia pro trabalho. Cara, às vezes chegava uma senhorinha assim, a gente ficava tipo, beleza, né, vai pegar um sol. Só que aí a senhora tava com o volume do celular
celular no alto e tava lá tocando a musiquinha do Pokémon GO. Aí a gente ficava tipo, caraca, mano, como assim, velho? É surreal pensar que, tipo, pessoas que talvez você nunca diria que ia jogar, jogando. E era pessoa mais velha, sempre chegava a gente, tipo, de 40, 50 anos lá pra jogar e trocava ideia com a gente de igual pra igual, era muito legal. A história é triste, vocês realmente querem saber? Conta aí, que depois eu vou finalizar com uma história feliz. Pode contar. Tá. A história triste é que eu tive que parar de jogar Pokémon GO porque tentaram me assaltar, só que eu reagi a esse assalto e consegui recuperar meu celular, tá ligado? Caraca, meu Deus do céu, eu não recomendo cara. que façam isso, galera, mas é porque, tipo, o cara realmente vacilou muito. Tipo, eu tava indo pro supermercado que o cara tinha acabado de assaltar, mano. Olha só o azar. E era, tipo, 2 quarteirão da minha casa, que era muito perto da minha casa. Eu lembro que era em outubro ou agosto, não sei, setembro, que tava tendo um evento que só tinha Pokémon de rocha. Então eu falei assim, já vou ali comprar um sorvete e já pego os Pokémons que tá aqui no caminho. Na hora que eu virei a esquina, passou um cara assim, ele tava de bicicleta, ele virou atrás de mim e chamou, ô João. Por mais que meu nome no YouTube seja Fiaspo, meu nome verdadeiro é João Pedro. Aí eu pensei, putz, o cara me conhece, sei lá, deve ter estudado comigo ou conhece da escola, alguma coisa assim, porque parecia ser um cara da mesma idade. Aí ele virou, ô João. E os caras aqui da minha cidade, os meus amigos, já me chamam de João mesmo. O cara, tipo, me intimidou na alta, mas eu acho que ele não me conhecia. É mais como expressão de, tipo, ô Zé, sabe? Tipo, ô Zé, vem cá, é tipo isso. Aí ele virou, me passa seu celular aí e não me faz mostrar a arma. Eu literalmente não entendi o que tava acontecendo, eu virei pra ele, você tá ficando louco, mano? Que você tem doença? Aí ele tava em cima da bicicleta, ele tirou a mochila, abriu a mochila e tinha uma daquelas garrunchas, que é umas pistolas antigas e tal. Aí eu falei assim, putz, fudeu, né? O cara tá armado. Só que, mano, eu já fui assaltado quando eu era menor. Caraca, Fiaspo. Mano, não, é sério. Então eu fiquei muito naquela vibe de, tipo, eu poderia ter feito coisas diferentes pra não ser assaltado, porque da primeira vez o cara não tava nem armado, eu vacilei mesmo, e foi bobo, eu podia ter corrido e já era. Aqui, mano, por ter esse sentimento, eu não recomendo, gente, depois que tudo acabou, veio aquela parada, tipo, meu Deus, olha a merda que eu fiz por causa de um celular, mano. Não vale, galera, realmente não vale a pena, porque o choque é muito grande. Mas o que aconteceu? Por que eu fiz isso? O cara, ele tava em cima da bicicleta, parecia que ele tava meio drogado, ele pegou a mochila, na hora que ele mostrou a arma, eu pensei, eu vou dar meu celular pra ele. Ele pegou meu celular, uma das mãos dele já tava ocupada segurando meu celular e a outra segurando um pedaço da mochila. Então eu tampei as minhas 2 mãos com a mochila, coloquei as minhas mãos aonde ele tava com a mochila e ele não ia conseguir mais tirar a arma. Então eu puxei a mochila pra mim e caraca, ele caiu no chão. Tá eu roubei o ladrão, mano. O Fiaspo assaltou o assaltante, mano. Só que nisso, a mochila rasgou no meio, porque a força foi tão grande. Na hora que ele viu que eu segurei a mochila, ele se jogou pra trás pra tentar pegar a mochila de volta. Ela rasgou no meio, tudo caiu no chão, caiu meu celular e eu só escutei ele falando, pega seu celular então. Aí eu peguei e saí vazado. Aí depois que eu fui descobrir que o cara tinha acabado de assaltar o mesmo supermercado que o meu. Aí depois disso eu parei de jogar Pokémon GO, porque não vale a pena, mano. Não, e ficou com medo, né? Ficou tenso e parou de ir no supermercado também, provavelmente. Pior que não, porque quando eu fui no supermercado, os caras ficou assim, valeu lá, mano, você pegou o bandido aqui, vocês estão loucos. Fiaspo, herói da cidade, meu cara. Meu Deus do céu, cara. Caraca, que loucura. É meio pesado, cara. Pesado. A história feliz que eu ia contar é que nos eventos de Pokémon GO, muitas pessoas chamam e fazem eventos beneficentes, né? Pra adquirir alimentos, pra fazer doações. Quando tá tendo, por exemplo, Meltan ou algum ginásio muito sinistro, competitivo. Então essa parte é feliz aí no Pokémon GO. Né, sem contar que também quando saiu, revitalizou algumas praças de várias cidades do Brasil que não era tão frequentados assim, já tava largado pela prefeitura e muita gente começou a voltar lá por causa dos Pokéstops e a galera começou a restaurar essas praças, tá ligado? Eu ouvi várias histórias, já falei isso aqui no Final Levelcast, de pessoas que se sentiam isoladas socialmente, começaram a jogar, fizeram novas amizades. Então, Pokémon GO, ele teve um papel, assim, na sociedade muito bacana, muito bom, né? É, exatamente. Que é um papel que os games cumprem muito, sim, mas não tanto de te tirar de casa, né, cara? Então, o Pokémon GO, ele fez uma parada diferente mesmo. Ele realmente colocou as pessoas mais próximas, assim, pra jogar. Cara, tem muitos jogos pra celular aqui que a gente poderia falar, jogos que marcaram pra caramba, alguns aqui que a gente tinha listado, né? Tem o Sonic Dash, um que eu gosto muito, e que ele tem um estilo que inspirou, né, vários outros, assim. Eu não sei, na verdade, se o Sonic Dash foi o primeiro a fazer isso, ou se teve algum outro jogo antes, mas eu lembro que o Sonic Dash foi o que eu tive contato primeiro e foi muito bacana. Agora tem o novo do Crash, né, que saiu há pouco tempo. Crash Bandicoot Mobile. Você gravou, né, Fiasco? Gravei. Tá legal esse jogo? Eu gostei. Então, sempre vai ter a galera que vai reclamar, que queria um jogo mais de passar de fase que nem nos consoles, mas eles esquecem que se você jogar os primeiros Crashes, ele era quase um runner, porque tinha aquelas fases que você tinha que ficar correndo da pedra, que tava correndo atrás de você, ia lá, Indiana Jones, ou era um dinossauro, e é muito essa vibe, tá ligado? Os gráficos do jogo tá bem legal, os objetivos são legais também, me lembrou bastante Subway Surfers, e eu tô gostando, porque é mais um jogo do universo do Crash, um jogo simples que é aquilo que eu sempre falo, pessoas que talvez
não iriam jogar, não conhece Crash, vai conhecer e vai acabar querendo jogar a versão de console, por aí vai. Legal. E cara, além do Crash aí, do Sonic Dash e tal, o Plantas vs Zumbi foi um que também fez muito sucesso. História também. Pô, foi pra console também, né? Esse fez história, cara. Virou FPS depois. Mas ele fez sua história no mobile. História no mobile, com certeza. Não, com certeza, fez história no mobile. Cara, tem o Angry Birds também, que, cara, quem não jogou Angry Birds, né? Pô, pelúcia do Angry Birds vendendo nas lojas. Teve filme, né? Série animada, tudo. Os caras realmente explodiram com o Angry Birds, Caraca, é muito louco. Tem o Candy Crush, que também hoje é da Activision, né? Minha sogra joga o dia inteiro Candy Crush. Pô, meu pai podia ser pro player de Candy Crush. Cara, é outro também que não posso deixar de falar desse jogo, é o Flappy Bird, cara. Que foi o Flappy Bird. O Flappy Bird virou uma lenda, né? Pois é, a história desse jogo é muito louca, né, cara? Eu me lembro muito bem o momento em que eu descobri o Flappy Bird. Eu tava morando no Chile, eu tava trabalhando lá, e eu tava tomando café da manhã com um monte de gente que tava trabalhando comigo, e aí um dos caras tava jogando um joguinho muito tosco no celular dele, e aí eu fiquei de olho, tipo, que jogo tosco? Por que tá usando o cano do Mario nesse jogo? Aí eu fui perguntar pra ele, que jogo é esse, sabe? Ele, pô, tá todo mundo viciado nesse jogo, deixa eu jogar esse negócio aqui. Aí eu viciei também no Flappy Bird, a gente ficava competindo. Muito louco, cara. E a história com o desenvolvedor dele é muito doida também, né? O cara... é bizarro, né? Tipo, ele ficou louco porque o jogo tava rendendo $90 mil por dia, aí ele removeu da Google Play, da Apple Store, que ele não tava aguentando a pressão, muitas mensagens da mídia querendo saber como é que foi a história disso. E tipo, o cara fez pra zoar o negócio e ficou louco, mas aí depois ele voltou atrás. Hoje aí tá rico, né? Eu acho que ele chegou e falou assim, cara, eu não fiz o jogo pra isso não, pra ganhar dinheiro não preciso. Não era objetivo, né? Não é meu objetivo. Esses $90 mil que eu tô ganhando por dia aqui, não preciso disso não. Aí removeu, caraca, quem faria isso, né? Mas o cara fez. Cara, é louco, velho. E depois disso começou a vir uma onda de jogos tentando meio que repetir essa fórmula, nossa, né? De viciar. Tinha um lá que eu não lembro o nome, mas era de cortar madeirinha, só que você tinha que ficar do lado que não tava o galho, que se o galho caísse na sua cabeça, você perdia. Era bem essa vibe também aí do Flappy Bird. Teve um que eu joguei muito que era igual o Flappy Bird, só que era com Pokémon. Eram só Pokémons que voavam, assim. Tinha tanto clone de Flappy Bird que tem essas Game Jams, né? Que são os desenvolvedores de jogos, eles organizam, tipo, eventos só no final de semana, você tem 48 horas pra fazer um joguinho. Eu lembro que teve uma Game Jam de Flappy Bird. O seu objetivo era fazer o seu clone de Flappy Bird da forma mais original. E aí saíam milhares desses clones de Flappy Bird e fez sucesso no mundo inteiro. Foi tipo uma Game Jam mundial, assim, que o pessoal participou remotamente. E até hoje aí tem alguns jogos clones desses aí que chegaram a fazer um certo sucesso, entraram pro mobile e a galera joga. Cara, são muitos jogos e tal. Cara, mas olha só, eu queria fazer aqui um convite para os nossos ouvintes, né, que estão escutando, para vocês mandarem um e-mail pra gente, cara. Manda lá uma sugestão de tema, faz uma crítica, faz um elogio, elogia o Coelho, elogia o Fiaspo também. Manda lá assim, ó, no e-mail assim, ó, chama o Fiaspo mais vezes. Aí, escreve lá no e-mail a sua mensagem pro herói Fiaspo que salvou a cidade dele do bandido que... Cara, exatamente. Então, olha só, contato@finallevelcast.com. Tá sempre na nossa descrição de todos os episódios, tá lá o nosso e-mailzinho. E a gente vai começar a ler aqui os e-mails, nem que seja 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, não sei como é que a gente vai fazer ainda, mas a gente tá lendo. Inclusive, a gente leu um recentemente sobre, cara, dando uma sugestão de tema muito bacana, mas a gente vai ler aqui. Eu não vou nem dar spoiler do e-mail, não. A gente vai ler aqui esse e-mail, então manda pra gente, não deixa de mandar. E, cara, agora eu queria puxar aqui, a gente já tá quase chegando na reta final do programa, mas eu queria falar um pouquinho sobre grandes franquias que acabaram vindo para os celulares. A gente já falou de alguns aqui, né? A gente falou do Sonic, a gente falou do Pokémon GO, a gente falou do Crash, Yu-Gi-Oh! Eu puxo sardinha mesmo, tá? Eu tô vendo. O cara é muito fã, né? O cara é muito fã. Vou encher o saco aqui agora. Eu fui convidado pra cobrir o Mundial de Yu-Gi-Oh! Na Alemanha e é um negócio insano, velho. Tipo, a gente tava até entrando nesse assunto de esportes e é muito louco. A galera que vai jogar não é um time, é pessoas comuns. Eles lançam a atualização lá, pá, essa semana, quem ficar em primeiro no campeonato do jogo aqui, vai pro Mundial e a gente vai pagar tudo. Você chega lá, tá lá a galera, tá ligado? Não é um time, tipo, PEN ou coisa do tipo. Não, é o pessoal mesmo que, tipo, tá em casa, que gosta do jogo, vai lá e quando consegue essa conquista, ele é levado pro Mundial. O ano passado, quando eu fui lá, o brasileiro ficou em quarto lugar, tá ligado? Caraca, loucura. Irado. Não, então mandem pra gente também no contato@finallevelcast.com se você foi convencido pelo Fiaspo e você baixou os jogos que ele recomendou a gente vai querer saber. É verdade. E aproveitando aí que a gente tá surfando essa onda aí de franquias, a gente até falou lá atrás, muitos jogos foram feitos pensados
lançados em celular e deram muito certo, sem precisar de portes. A gente também falou de porte, que é o caso do Castlevania. É um jogo que eu queria lembrar aqui. Na verdade, não é um jogo, não. É uma iniciativa que é o Sega Ages, cara, que eu acho sensacional, que é a Sega lançando seus clássicos pra celular. De forma gratuita, né? De forma gratuita, cara. Isso é maravilhoso. O Castlevania segue os mesmos passos, mas cobra, né? Só que é aquela coisa, né? O Sega, se eu não me engano, ele tem publicidade pra compensar por ser gratuito, que não é errado também. É verdade. Mas assim, ela não te atrapalha a jogar, sabe? Se não te atrapalha, velho, nossa, você tá recebendo um jogo de graça, GG. E, cara, são super clássicos. É o Sonic, tem o Shinobi, tem o Streets of Rage, que vai sair o novo Streets of Rage agora, no fim do mês. Sim, Tô sim. muito ansioso pra jogar. Cara, tem vários jogos da SEGA e são totalmente gratuitos, cara, pra você jogar no seu celular. Jogos que, assim, marcaram a vida de muita gente. E tem jogos que muita gente não jogou, né? Então tem a oportunidade, aquilo que a gente falou do Castlevania, de ter contato com esses jogos pela primeira vez e de graça no celular. Pô, isso é maravilhoso. Sega does what Nintendo don't em 2020 aí, ó. Cadê os jogos de Nintendinho gratuitos aí pra gente, Nintendo? Por favor, Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Imagina, Super Mario Bros 3. O modo online? Caraca, Super Mario All Stars, cara, no mobile. Seria da hora, hein? Seria maravilhoso. Seria incrível, cara. E se for pra entrar nessa, né, tem muitos jogos que não estão pra mobile e que ia funcionar demais se lançassem pra celular. Um exemplo que eu sempre falo e eu acho que seria perfeito e talvez poderia fazer bastante sucesso se o marketing fosse legal, Bomberman. Nossa, cara, como é que não Existem tem? vários clones que são bem legais, mas imagina um Bomberman oficial, tipo, lança o jogo gratuito, primeiro Battle Royale da face da Terra, né? Vocês concordam comigo, né? Que louco, não tem, eu achei que tivesse, caraca. Bota umas skins muito legal lá de Bomberman pra comprar, pra ganhar dinheiro com o jogo e bota a galera pra jogar online. Imagina, 5 contra 5 Bomberman, dá pra fazer clã, bota uns objetivos lá. Nossa, cara. Por que eu não sou desenvolvedor? Mas teve uma época que anunciaram que ia sair, né? Porque hoje tá na mão da Konami também, era da Hudson Soft antigamente, hoje tá na mão da Konami. Então não vai sair. Mas eles anunciaram que ia sair isso em 2015 e até hoje não tem mais notícias sobre isso. Inclusive, tá pra ser lançado um jogo que é só pra mobile, de uma franquia muito famosa pra console, que todo mundo aqui provavelmente conhece, que é Devil May Cry. Algumas pessoas não sabem, mas tá sendo desenvolvido um jogo de passar de fase, assim, na vibe mesmo de Devil May Cry, no nível de console pra celular, tá sendo feito em parceria com uma empresa chinesa, não vou lembrar o nome agora, mas não é trambiqueira, é literalmente um jogo oficial mesmo, em parceria com a Capcom, e eu tô acompanhando as notícias, o jogo tá lindíssimo, galera. Procura no YouTube aí, procura no Google, qualquer lugar, Devil May Cry pra celular, que você vai encontrar um monte de vídeo. Tem trailer recentemente que saiu aí, eu tenho acompanhado desde 2016, 17 mais ou menos, que tá saindo as notícias, ainda não saiu, mas é outro jogo de franquia que nunca deu as caras no mobile, chegando no celular. Cara, sensacional. E assim, dá pra fazer, né, cara? Porque depois... Dá pra fazer. Não sei se você jogou, Fiasco, o Oceanhorn, cara. Vocês já jogaram esse game? É o Zelda, Nossa, né? lindíssimo, lindíssimo. Lindíssimo Cara, mesmo. esse jogo é muito bonito, cara. Se os caras conseguem fazer isso no celular, eles conseguem fazer um Devil May Cry, cara. Sim. E tem o 1 e o 2. Não, é maravilhoso esse jogo. O 2, ele é pesadaço, inclusive, cara. Você tem que ter memória disponível no seu celular pra baixar. O 2, ele é realmente na vibe de Zelda Skyward Sword, assim, né? Sim. O primeiro, ele é mais na vibe de Zelda 2D, né? De visto de cima. Só que o jogo é 3D. Ele chegou como um jogo exclusivo, né, pro serviço da Apple e agora tá saindo pra console, se eu não me engano. Mas é um jogo de console. Sim, exatamente. Isso aí, né? O nível dele é absurdo, mano. É É incrível muito mesmo. louco, cara. Esse jogo é muito da hora. Cara, a gente viu outras franquias também, como eu falei do Sega Ages, né? A gente tem quase todos os Final Fantasy da era até o PS1. Tem o Final Fantasy VII, tem o Final Fantasy VIII, acho que tem o 9, tem o Tactics, tem o 6, tem vários Final Fantasy. Tem Dragon Quest 8 também em HD pra celular. Inclusive você Sim, consegue jogar ele em pé, tá ligado? Com o celular sem ser na horizontal. Olha, não sabia não, cara. Então. Que legal, cara. É que eu já fiz um vídeo no meu canal de jogos de PlayStation 2 que saiu pra celular, entendeu? Aí... Irado. Tem vários jogos, cara. A galera gosta, tipo... Porque Play 2 também é console que muita gente teve. E eu digo que qualquer jogo de Play 2 hoje roda no celular se a empresa quisesse lançar, né? Então, tipo, daria pra colocar muitos jogos aí. Exemplo disso é GTA San Andreas, Bully, tem o próprio Dragon Quest. Sim. Muitos outros games aí que também chegaram. Agora eu não vou lembrar de cabeça. Vou até fazer a ponte aqui, se quiser procurar no YouTube meu vídeo lá pra ver. Resident Evil 4 tem versão pra mobile, mano. Sim, é verdade. Tem versão pra Zibo também, né? A Que gente é até chegou a comentar inclusive. isso. Eu tenho o Zibo, mano. É lindo. Caraca, cara, eu nunca joguei Tem o pra Zibo. tudo Resident Evil 4, cara. Eu falei do Final Fantasy e não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar Final Fantasy Tactics para celular. Ele é incrível, cara. Ele é um jogo que ele não é tão de ação, assim, você não precisa apertar tantos botões ao mesmo tempo, aquela coisa. Cara, você mover os personagens, assim, pelo mapa, jogando no touch, né? Porque o jogo, ele é tipo um tabuleiro de xadrez, você tem que andar os espaços ali, né? Quadriculado com seus personagens. Então, funciona muito bem no celular, cara. Tipo, você tem aquela visão isométrica do jogo, pô, é incrível, cara. Recomendo muito pra quem não jogou, porque esse é um dos meus Final Fantasy favoritos. Cara, eles lançaram Ikaruga, né? Eu joguei ele muito no GameCube. O Ikaruga, ele é um jogo de navezinha, muito maneiro, e ele é um jogo que ele
foi portado pra mobile e ele também, você joga ele na vertical, porque ele já era na vertical também nos consoles. Se não me engano, ele veio dos arcades. Como é que é o nome? Ikaruga é um dos melhores jogos de navezinha que tem, cara, porque a sua nave, ela tem duas polaridades, uma polaridade branca e uma polaridade negra. E os seus inimigos, eles te dão ataques das duas polaridades também. Tipo assim, você fica na polaridade negra, você consegue absorver os tiros dos inimigos da polaridade negra e você tem que ficar trocando de polaridade o tempo inteiro pra poder fugir dos ataques. Às vezes, se tem muitos ataques brancos, você tem que ficar na polaridade branca pra você não morrer, entendeu? E é frenético, cara, e é muito da hora esse jogo. E o seu tiro também, você tem que atirar nos inimigos na polaridade certa, cara. É um dos jogos de navezinha mais legal que tem e tá disponível também pra mobile. E ele veio dos arcades aí, dos consoles e ganhou força de novo nos mobiles. Irado, cara. E falando de franquias, né, tem o próprio Fortnite, um jogo que, pô, se você não conhece Fortnite, não sei o que você tá fazendo da sua vida. Funciona muito bem no celular, inclusive com conexão, com o PC, com o Switch, com tudo, porque o Fortnite tem esse crossplay. Pra quem curte o jogo, ele tá disponível. Tem o PUBG Mobile aí, falando em Battle Royale, também tá disponível pra celular, já tem campeonato disso, tá bombando no celular. Tem o Elder Scrolls Blade também, que é um jogo que... lindaço. Pô, ele é muito bonito. Eu falo isso agora, cara, ele é muito bonito. Sim, sim, sim. Vocês comentaram dele, eu lembrei, foi de um que sumiu, porque a galera criticou pra caramba na época que foi anunciado, mas eu acho que talvez a Blizzard comeu bola, ela deveria ter anunciado junto com o outro, que é a Diablo Mobile, mano. Eu acho que ia funcionar muito bem também, só que a galera tava esperando uma continuação de Diablo, aí quando vi a notícia de Diablo pra celular, deixou muito todo mundo meio meh. Aí eles poderiam ter anunciado o novo Diablo e depois falar, ó, vai sair uma versão de Diablo pra mobile aqui, ó. Acho que ia dar muito certo também, viu? Pois é, cara, pois é. Agora, sabe uma coisa interessante que mostra realmente como a indústria mobile foi uma revolução na indústria dos games, que ninguém pode mais ficar de fora, nem mesmo as empresas mais resilientes assim, e eu tô me referindo à Nintendo. A Nintendo, ela é conhecida pelas suas exclusividades, a Nintendo ela é conhecida por ser rígida nesse sentido, né? E até a Nintendo tá investindo fortíssimo no mobile, né? Depois de muita resistência, que eles falaram durante muitos anos que os jogos da Nintendo não iam sair pra outras plataformas, os jogos da Nintendo não iam pros mobile, e aí agora a gente viu, primeiro começando com um joguinho lá que era bem esquisito, que era o Miitomo, depois a Nintendo ela anunciou um jogo de verdade, né? E eles fizeram um Mario inteirinho focado no mobile, que é o Super Mario Run, que inclusive é super divertido de jogar, ele é um jogo diferente mesmo dos outros Marios, mas ainda tendo aquela vibe de Mario mesmo, né? Aquela essência de Mario, muito legal. E ele é um jogo que ele tentou explorar umas coisas diferentes aí, umas precificações mais caras, assim, no mobile, e não deu tanto certo assim. Tanto não deu certo que a Nintendo continuou fazendo outros jogos e ela colocou as suas maiores franquias no celular hoje em dia. Então a gente tem Super Mario, a gente tem, cara, Mario Kart, um jogo completamente funcional de Mario Kart rodando no seu celular gratuitamente. A gente tem Fire Emblem, que é o jogo de tática da Nintendo, se você gosta aí do Final Fantasy que o Dan tava comentando, Fire Emblem é um desses. E o jogo que tá mais fazendo sucesso da Nintendo por esses últimos meses é o Animal Crossing. Muita gente não tem o Nintendo Switch, não tá conseguindo comprar, tá jogando o Animal Crossing no celular, cara. Então a Nintendo sucumbiu ao mobile, cara. Tem muita coisa boa da Nintendo no celular também. Mas o Animal Crossing pra celular é tipo, é um jogo à parte ou é só uma feature do jogo do Nintendo? Ele é um jogo à parte. Caraca, ele é um jogo véio. inteiro dele próprio. Ele é diferente, mas ele tem aquela mesma essência de Animal Crossing. E como eu crio muito conteúdo de Nintendo, as pessoas vêm até mim, pô, Coelho, caraca, eu não tô podendo jogar o Animal Crossing New Horizons, que tá faltando dinheiro agora, nessa época, mas eu tô aqui jogando no celular e tô adorando, cara. Não conhecia essa franquia, tô apaixonado. Não sabia. Pois é. Que da hora. O meu primeiro contato, assim, mais profundo com Animal Crossing foi o mobile. Tem também o Stardew Valley, né? Que é meio um pouco nessa pegada de Animal Crossing e Harvest Moon, né? Que também é muito bom. Sim, sim, é verdade. Stardew Valley é maravilhoso, maravilhoso. Cara, mas a gente tá caminhando agora pra fechar, né? O nosso Final Level Cast. Pô, Fiaspo, cara, grande honra receber você aqui. O papo foi muito bacana. Espero que você tenha curtido de participar aqui do Final Level Cast. E a gente falou aqui sobre muitos jogos maneiros, muitas indicações muito boas. Aqui foi um show de indicações, né? Eu que agradeço o convite, eu adoro participar de podcast. O papo foi muito bom e obrigado demais. E, cara, só chamar mais vezes que estamos sempre aí. Pô, as portas estão sempre abertas, cara. E olha só, a gente tem uma tradição aqui no Final Level Cast. Todo programa, a gente, quando chega no finalzinho, a gente faz uma indicação de um game que a gente tá jogando. Então, indica aí pra galera um jogo que você esteja jogando agora. Não precisa ser mobile, não, pode ser? Não precisa ser mobile. Ah, mas no celular mesmo eu tava jogando Game Dev
Tycoon. Comecei a jogar também um pouco de Mobile Legends, que é bem legal, cara. Eu tava jogando com a minha namorada. É o LOLzinho de mobile, né? É o LOLzinho de mobile, é tipo isso. Porque vai chegar o LOL Mobile agora também, né? Mas enquanto não tem, a gente joga o Mobile Legends. É bem divertido. Como todo mundo tem celular e às vezes não tem console, você pode jogar com seus primos, com seus amigos, sua namorada, com seus familiares, e acho isso bem bacana. E pra console eu tenho jogado muito Warzone, né? Que tá gratuito. E toda vez eu falo, eu acho sensacional receber um jogo dessa qualidade aí, que é o Call of Duty Warzone, de forma gratuita, que você pode jogar tanto no PS4, Xbox One e PC, e você pode jogar entre as plataformas também, assim como o Fortnite, né? Eu tô viciadaço no Warzone. Cara, é muito legal, bom demais. Quando lançou, todo mundo só falava de Warzone, né, cara? Muito legal. Sim, é bom demais. E, cara, o jogo que eu tô jogando atualmente, um deles, né, claro, eu fiz uma pesquisa aqui e eu descobri que ele tá também disponível no mobile, e esse aqui é para os fãs de Sonic, cara. Na minha opinião, a gente já comentou aqui em outros episódios que o Sonic Mania é um dos jogos de Sonic que são mais maneiros da atualidade, né? Que a SEGA realmente conseguiu trazer um Sonic 2D na vibe dos antigos, melhorado e tudo mais. Só que pra mim, o melhor Sonic da atualidade é um jogo indie chamado Freedom Planet. Eu amo esse jogo, cara. Freedom Planet, ele é um jogo exatamente igual ao Sonic, assim. O seu objetivo é correr, dar dash, você fazer aqueles loopings, é você derrotar os inimigos, tanto na velocidade quanto fazer uma exploração ali das fases. Só que a diferença de Freedom Planet pra Sonic, que eu acho muito maneiro, é que tem vários personagens que são muito carismáticos, ele tem uma história muito bem narrada dentro do jogo, com cutscenes, com aquele visual 16 bits e tal, muito bem desenhado, um pixel art lindo. São duas personagens femininas que são as principais. É a Lilac e a Carol. São os animaizinhos lá que eu não sei identificar direito. E todos os personagens, eles têm dublagem em inglês. O jogo, ele tá em português, né, a parte escrita, mas todos os personagens são dublados, então dá uma personalidade super legal dentro do jogo. Eles são engraçados, as coisas que acontecem são hilárias e tal. Então é um Sonic que você também fica preso na história dele, além de ficar preso na jogabilidade. Eu amo Freedom Planet, ele tá disponível também pra mobile e fica aí a recomendação. Cara, muito legal. Fiquei um pouco com raiva quando você falou que o melhor Sonic é um jogo que não é Sonic. Vou conferir o jogo. Dá uma chance, você vai curtir. Esse jogo é bom, cara. Vou dar uma chancinha, hein? Cara, eu tô no finalzinho do Final Fantasy VII Remake. Já indiquei ele aqui no nosso outro programa, no último que a gente gravou, inclusive. Então a minha indicação de hoje vai ser outro game. Vai ser o game The Messenger. Cara, eu tô jogando, ele é um jogo independente de plataforma. Ele lembra muito o Ninja Gaiden clássico, o Shinobi. Ah, eu sei que jogo que é, velho. Eu vi o Sidão, amigo meu, jogando isso aí. Eu achei muito massa. Tem pra Switch, não tem? Tem pra Switch. Inclusive, eu tô jogando no Switch. Cara, ele é um jogo, assim, ele tem diálogos muito engraçados. Nossa, eu vi. É muito da hora, velho. É muito da hora. É hilário. E assim, você vai melhorando seu personagem, vai ficando cada vez mais divertido, sabe? É um jogo de plataforma que realmente homenageia clássicos do estilo. Ele é muito autêntico, sabe? Porque as linhas de diálogo, cara, são sensacionais, assim. Só jogando mesmo. Procura o jogo. Se você não puder jogar, não tiver acesso, dá uma olhada nos vídeos que você vai ver. E é muito divertido. Inclusive, fica meu agradecimento aqui pra Devolver e pro Rodrigo Batelli, que mandou o jogo pra mim. Eu fiquei chorando, queria jogar ele lá no Twitter e colou. É muito bom, obrigado aí. Devolver, então recomendo muito, cara, o The Message, é muito legal. E, cara, agora a gente vai ficando por aqui. A gente adiou bastante aí, não queria terminar, o papo tá muito bom, mas a gente tem que terminar. Então, Fiasco, muito obrigado mais uma vez, cara. Fala mais uma vez as suas redes aí, o seu canal, onde a galera pode te encontrar. No YouTube, Twitter e Instagram é Fiaspo, só procurar por Fiaspo que você consegue achar. E no Facebook, onde eu faço as lives, é Fiaspo Games. Tô sempre lá com vocês produzindo bastante. Irado. É isso aí, cara. Obrigadão mesmo por ter participado aí com a gente hoje. O papo foi muito maneiro, muitas recomendações de jogos. Eu até queria pedir mais uma vez pro pessoal mandar um e-mail pra gente, contato@finallevelcast.com, se vocês curtiram alguns dos jogos de mobile que a gente recomendou aqui no episódio hoje. E valeu mesmo, Fiaspo, aí por ter participado com a gente. E galera, vocês podem encontrar também lá Coelho no Japão no YouTube. Faço muito conteúdo sobre Nintendo, a gente fala bastante sobre Nintendo Switch também. E nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu sempre falo pro pessoal me mandar um story. Aí o pessoal me marca lá, pô, tô assistindo o Final Level Cast aqui agora, aí me marca lá nos stories, eu compartilho, a gente bate um papo bem legal. @RodrigoCoelhoC. E você também, né, Dan? Fala pra galera aí. Pra me encontrar, eu tô no Twitter e no Instagram como @joga_Dan. Joga Dan com um underline ali no meio. E também no YouTube eu solto vídeos esporádicos sobre games, com alguns ensaios. É só procurar lá Joga Dan, que você encontra. E, bom, vamos encerrando, né? O papo foi maravilhoso, mas tudo que é bom tem que acabar. Muito obrigado, Fiasco. Eu que agradeço. Maravilhoso, cara. Obrigado quem ouviu até aqui o Final Level Cast. E é isso aí. É isso aí. Não se esqueçam de ficar acompanhando aqui o Final Level Cast toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, no seu agregador de podcast favorito, que você quiser encontrar, porque a gente ainda vai gravar um cast sobre Final Fantasy VII Remake. Cara, vai ser incrível esse podcast. Então acompanha aí, Final Level Cast toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!
Este podcast foi editado pela Maremoto.